Vamos lá então, pessoal. Resolvendo aquela lista que eu mandei para vocês, o primeiro exercício fala que nós temos um retângulo com as seguintes dimensões: x mais 5 para o comprimento e 2x para a altura, tá? Você pode chamar ele de largura também, enfim, tá? Ele, na letra A, pede uma expressão que determine o perímetro, tá? Uma expressão que determine o perímetro. Então, o perímetro é somar tudo. Nós temos 2x mais x mais 5 mais 2x mais x mais 5. Tá tudo aqui. Agora nós vamos somar isso tudo. Você vai somar x com quem tem x e os outros números. Eu não entendi porque que o do Tiago deu x ao quadrado. Nós não temos x ao quadrado aqui, Tiago. E para o x virar x ao quadrado, ele tem que multiplicar com outro x. Nós não temos multiplicação nenhuma aqui. Tá? Então, nós temos 2x mais 1x, 3x. Mais 2x, 5x. Mais 1x, nós temos 6x. 5 mais 5, mais 10. Então, essa é a expressão que determina o perímetro. Tá? Na letra B, está pedindo uma expressão que determina a área. E aí, agora falem para mim, como que eu calculo a área de um retângulo? Como que eu calculo a área de um retângulo? Ó, a área do retângulo, tá? Isso aqui eu estou indicando a área do retângulo. Como que eu calculo a área do retângulo? Não pode falar lado, Uma porque lado do dimensão vezes a outra. No caso, a Eloá falou lado vezes a altura, mas é esse lado, Eloá, nós vamos chamar de comprimento, tá? Mas é isso mesmo. Uma dimensão vezes a outra. Então, nós podemos fazer aqui x mais 5 vezes 2x. Como que nós vamos resolver isso daqui? A área desse retângulo é igual. Como que nós vamos resolver isso? Nós temos o chamado que aqui? chuveirinho. Chuveirinho. O x vezes o 2x e o 5 vezes o 2x. Quanto que é x vezes 2x, pessoal? O número multiplica o número. O número que acompanha o x aqui é 1. 1 vezes 2, 2. Dois. X vezes x, x ao quadrado. Isso. E agora? Aí sim fica x 5. ao quadrado. Hã? Aí sim fica x ao quadrado, né? Isso, aqui sim fica x ao quadrado. Agora, mais 5 vezes 2x, 10x. Perfeito. Essa é a expressão que representa a área desse retângulo, tá? Perímetro soma, área multiplica, tá? Vamos lá, exercício 2. Ele está falando que o A é x ao quadrado, ó, no 2. O A é x ao quadrado mais 1. O B é menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Determine o valor de. Então, na letra A, ele quer A mais B.
Tá bom, ô Luan. Juan, sei lá. Presta atenção, pessoal. O exercício está dando que o A é x ao quadrado mais 1 e o B é menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Na letra A, ele quer A mais B. O que você vai fazer aqui, ó, A mais B? O que você tem que fazer com isso? Uma adição. Uma adição. E aí, é o que o Pedro colocou ali. Eu vou trocar esse A por A e o B por B. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Tá? Ô, Pedro, no caso ali, ó, o que o Pedro fez aqui, pessoal? Ó, como é A mais B, o Pedro fez certo, ó. O Pedro fez certo. Aí resolve que nem isso, que nem expressão algébrica, tá? Então aqui, ó, x ao quadrado mais 1 é o A, mais o B. O B é menos 2x ao quadrado mais x mais 2. O que acontece aqui, ó? Ficou dentro do parênteses, mas nesse caso não tem necessidade, porque isso aqui é um positivo. Então ele não vai alterar em nada. Então eu já poderia deixar direto assim, ó. Ó, já poderia deixar direto assim. X ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Não, esse você não vai descobrir o valor do x. Por que você não vai descobrir o valor do x? Você não tem uma igualdade. Eu não estou falando que isso daqui é igual a nada. Então, você não tem como descobrir. O resolve como? O resolve como? É o que você puder enxugar, você vai enxugar dele. O enxugar que eu falo é reduzir. Por exemplo, você tem x ao quadrado aqui e menos 2x ao quadrado aqui. O que vai acontecer? X ao quadrado menos 2x ao quadrado. Você vai ficar com quantos x quadrado? Por que x à quarta, Pedro? Pessoal, organiza então ela. Se vocês não conseguem visualizar desse jeito, organiza ela. Tudo o que é igual, você deixa perto. Tudo que é igual, você deixa perto. X ao quadrado eu tenho aqui. Eu tenho mais alguém que tem x ao quadrado? Menos 2x ao quadrado. Aí eu tenho agora alguém que só tem x? Tem, tá aqui. Mais x. Depois eu tenho mais 2 e aqui mais 1. Trabalha com ela o que dá para ser feito. Você tem x quadrado e menos 2x quadrado. Quanto que vai dar isso, pessoal? X ao quadrado e menos 2x ao quadrado. Menos 1x à quarta? Menos 1x ao quadrado. Não é multiplicação. Você não vai somar os expoentes. Tá? Então você vai trabalhar os números, porque a parte literal é igual. Então, se você tem 1 aqui e menos 2, vai ficar menos 1x ao quadrado. Tem mais alguém que tem x? Não. O X. Então você repete. Mais x. E 2 mais 1? Quanto que é 2 mais 1, pessoal? 3. Mais 3. Acabou aqui, professor? Acabou. Você não consegue fazer mais nada. Você tem um polinômio onde um é x quadrado, o outro é x e o outro é 3. Não tem o que você fazer. Então, quando ficar desse jeito aqui, se você não consegue visualizar para vir direto para isso, organiza ela. Os que são iguais, deixa perto.
É isso mesmo, Pedro. Você tem 2x², e aqui você tem menos 2x², e aqui você tem 1. Vai ficar menos 1. Por que que não somos expoentes? É isso, Pedro? Por que que não somos expoentes? Nós temos ali, ó, x² menos 2x². Detalhe que eu já expliquei isso, tá? Mas vamos lá. Aqui nós temos um 1, certo? O que que eu tenho comum? Quando eu falo comum, é que aparece para ambos. Bom dia, Giovana. O que que eu tenho que aparece para ambos aqui? Que aparece tanto para esse como para esse. O que que aparece para os dois? Pedro, o que que eu tenho comum para os dois aqui? O que que é igual para os dois? O que que aparece para os dois aqui? Ô, Pedro, pelo amor de Deus, não é o 2 e o x, é o x², Pedro. Isso aqui é uma coisa só, eles são uma coisa só, o x². Não é o 2 sozinho e o x sozinho. Ah, tá. Então, quem aparece para os dois? O x². Então, você vai deixar o x² sozinho aqui. E aqui dentro, você vai trabalhar com os números. Quem que é o número? O 1 menos o 2. Você vai ficar com o x². 1 menos 2 é quanto? Menos 1. E isso daqui, ó, é x² multiplicando menos 1. Está multiplicando esse menos 1. Vai ficar menos 1x². Então, para não fazer isso todas as vezes, a gente já faz direto. A gente já sabe que quando tem uma adição ou uma subtração, a parte literal você repete. E aí você trabalha só a adição ou a subtração com os números. Agora, se você tiver x² vezes x², isso daqui você vai entrar naquela ideia de multiplicação de bases iguais. Você conserva a base e soma o expoente. Quem que é a base aqui? X. Vou somar os expoentes. 2 mais 2. X elevado à quarta. Então, na multiplicação, você soma os expoentes. Na adição, na subtração, você repete essa parte literal. Entendeu? Entendeu, Pedro? Vamos lá. A letra B está falando A menos B. A letra C fala B menos A. A letra C, B menos A. Vamos lá, fazer um de cada vez. Primeira coisa, vamos substituir. Quem que é o A? x² mais 1.
x ao quadrado mais 1. Menos, diferente desse que era mais, quando é mais, dá uma olhada aqui, ó. Olha o que é o b. Não é isso daqui? Dá uma olhada no b que eu trouxe aqui. A mesma coisa, não foi? Por quê? Porque é mais. Aqui é mais. Agora, aqui que é menos, eu vou colocar o sinal. E por ser menos, o meu b eu vou colocar todo entre parênteses. 2x ao quadrado mais x mais 2, fecha parênteses. E o que esse menos fora do parênteses vai fazer com isso daqui? Esse menos que está fora dos parênteses, o que ele vai fazer? Opa, aqui é menos 2, né? Ó, menos 2. O que ele vai fazer? Subtrair tudo. Ou não? Vai o quê? Subtrair tudo. Tá. O menos indica subtração. Mas o que ele faz com esses que está dentro do parênteses? X ao quadrado mais 1 eu repeti. Esse menos aqui, pessoal, que está dentro, esse menos que está fora do parênteses, ele troca o sinal de tudo que está dentro do parênteses. Eu acho que eu nunca expliquei isso para vocês, né? Eu nunca expliquei. Se você tem lá menos, o menos 3 vai ficar mais 3. Se você tem menos, o mais 3 vai ficar menos 3. Eu nunca expliquei, né? Verdade, eu nunca falei para vocês. Esqueci. Desculpa, então, tá? Por não ter explicado isso daqui para vocês. Me desculpa. Que quando o menos está fora do parênteses, ele troca o sinal de tudo que está ali dentro. Então, esse que é menos vai ficar mais 2x ao quadrado, esse que é mais x vai ficar menos x, e esse que é mais 2 vai ficar menos 2. Finaliza isso daqui para mim agora. Vai. Vou pegar uma água. E depois já começa essa. Menos aqui. Só que primeiro é o B, depois o A. Vai trocar o sinal dos valores do A. Quanto deu isso daqui, pessoal? Não é difícil, não tem, é sério, não tem que pensar muito. Isso daqui, ó, x ao quadrado mais 2x ao quadrado vai dar quanto? 3x ao quadrado. 3x ao quadrado. Menos x, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. Pronto, terminou. Agora na letra C, quem que é o B? O B é menos 2x ao quadrado mais x mais 2. Menos, esse menos aqui. Quem que é o A? O A é x ao quadrado mais 1. Vai ter que colocar entre parênteses, x ao quadrado mais 1. Ó, minha pergunta agora. Pessoal, o que esse menos faz com que esses que está dentro do parênteses? Troca o sinal. Troca o sinal de todos eles. Então, nós vamos ter menos 2x ao quadrado mais x mais 2 menos x ao quadrado menos 1. Finaliza ela para mim.
Quanto que deu? Menos 2x² com menos x ao quadrado, menos 3x², mais x, mais 2 menos 1, mais 1. Mais 1, Nicolas. Isso. Muito bem. E o 2 ali? Que 2? Do lado do X tem um 2, tem mais 2. Você tem mais 2 aqui e menos 1 aqui. Vai dar quanto? A letra D, ele fala 3 vezes A. A letra E fala 5 vezes B. E a letra F, menos 2 vezes A, mais 3 vezes B. Vamos lá. 3 vezes A vai ficar 3 vezes... Quem que é o A? O A é x² mais 1. O que você vai fazer aqui? Ó, Eloá, quando que você sabe que você tem que colocar entre parênteses, por exemplo? É difícil falar isso, mas é mais uma questão lógica. Se você deixar assim, ó, colocar só 3 vezes o A, que é x² mais 1, vai dar a entender que vai ser 3x² mais 1 só. E não é 3x² mais 1, porque esse 3 ele multiplica todo o A. Se ele multiplica todo o A, então eu tenho que jogar um parênteses no A. Porque ele tem que multiplicar o A, e o A é tudo isso daqui. Então, 3 vezes x², 3x². 3 vezes mais 1, mais 3. Aqui, 5 vezes o B é 5 vezes... Quem que é o B? O B é menos 2x² mais x mais 2. Se eu não colocar entre parênteses, Eloá, eu vou multiplicar só o 5 vezes o menos 2, que vai dar menos 10x² mais x² mais 2. Mas, na verdade, eu tenho que multiplicar tudo o B. 5 vezes menos 2x², menos 10x². 5 vezes mais x, mais 5x. 5 vezes mais 2, mais 10. Agora essa última aqui. Menos 2 vezes o A, x² mais 1, mais 3 vezes o B, menos 2x² mais x mais 2. Façam os chuveirinhos aí, vai. Pelo menos, façam uma, acertem uma pelo menos. Façam os chuveirinhos aqui.
Quanto que deu aqui, pessoal? Menos 2x elevado ao quadrado, mais 1 menos 6x elevado ao Pera, quadrado, mais 3x. pera. Quanto que deu aqui? Menos 2x elevado ao quadrado. Cara, pessoal, vamos utilizar menos saliva. Não precisa ficar falando elevado. Menos 2x ao quadrado. A gente já entende que é elevado. Mas tudo bem, tá certo também, tá certo. Menos 2x ao quadrado. E depois? Menos 2. Menos 2. Porque menos 2 vezes 1, menos 2. Aqui, mais 3 vezes menos 2x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Menos 6x ao quadrado. Mais 3x. 3 vezes x, mais 3x. E 3 Mais vezes 2, 6. mais 6. Dá para reduzir alguma coisa aqui? Sim. Vamos reduzir então. Menos Menos 2x ao 8x ao quadrado quadrado. e menos 6x ao quadrado. Menos 8x ao quadrado. Menos 8x ao quadrado. Perfeito. Mais 3x e menos 2 mais 6. Menos 4. Ou mais 4. Mais 4. Pronto. Finalizado o exercício. Vamos lá para o exercício 3 agora. Exercício número 3. Letra A. Menos 2A. Menos 2A. Que multiplica x mais 4. X mais 4. O exercício B. Letra B. 2x. Que multiplica 3x mais 4y. 3x mais 4y. Menos 2. A letra C, que é x mais 5, que multiplica x ao quadrado mais 2x, x ao quadrado mais 2x, menos 10. Depois a letra D, x mais 1, que multiplica x ao quadrado mais 2x menos 1, x ao quadrado mais 2x menos 1. Letra E, x mais 7, que multiplica x mais 3. Vamos lá.
que você precisa da f da 2, ô Juan? O resultado da f da 2. Menos 8x ao quadrado. Mais 3x. Mais 4. Vamos lá, então. Exercício número 3. Menos 2a vezes x. Todos esses vão ser chuveirinho agora, ó. Todos eles. Menos 2a vezes x. Vai dar quanto? Menos 2a vezes x. Menos 2a vezes x. Menos 2ax. Muito bem. Menos 2ax. O menos 2 vai multiplicar com 1 daqui. Vai ficar menos 2. O a vezes o x é a vezes x. Então, fica assim. E menos 2a vezes mais 4, menos 8a. Letra B. 2x vezes 3x. Ó, chuveiro aqui, ó. 2x vezes 3x. É uma multiplicação. X ao quadrado. Quanto? 6. 6x ao quadrado. Agora, 2x vezes 4y. É 8xy. 8xy. E 2x vezes menos 2. Menos 4x. Menos 4x. Perfeito. Letra C. Aqui, pessoal, nós vamos chamar de chuveiro duplo aqui, tá? Por que chuveiro duplo? O X aqui, ó, ele vai fazer o chuveirinho com esse e com esse. E depois o 5 faz com os 3 também. O 5 vai fazer com eles também, ó. Então, nós vamos ter... Primeiro, faça tudo com o x. X vezes x ao quadrado. X ao quadrado. X ao cubo? Ao quadrado. X ao cubo. X vezes 2x. 2x. 3x ao quadrado. X, nós temos o 1 aqui, vezes 2x. 2x ao quadrado. Mais 2x ao quadrado. X vezes menos 10. Menos 10x. Menos 10x. Agora nós vamos fazer com 5. 5 vezes x ao quadrado. Cinco x ao quadrado.
mais 5x ao quadrado. 5 vezes 2x. 10x. Mais 10x. E 5 vezes menos 10. Menos 50. Menos 50. Agora nós vamos de novo para aquela parte do que dá para reduzir, você reduz. Além desse, Dá pra tem alguém com 10 x ao cubo? 10. Além desse aqui, tem alguém com x ao cubo? Não. Não. Vou repetir ele. Eu Soma tenho 2x ao 5x. quadrado aqui e 5x ao quadrado aqui. Quanto vai ter? 7x ao quadrado. Mais 7x ao quadrado. Menos 10x mais 10x. X. Ou já 0x? Que seria 0. Hã? Não Se entendi. ia ficar 0, então vai ser só x? Eu já falei para vocês aquele dia, se nós temos 2x menos 2x, 2 menos 2 é 0. Esse 0 se multiplicar com x vai dar 0. Então isso daqui, ó, corta. Corta os Não fica corta número, 2, não só fica coloca letra, não menos fica nada. 50. Ó, corta esse com esse. E só coloca menos 50. Menos 50. Letra D, mesma coisa, ó. Chuveirinho duplo? É. X vezes x ao quadrado. Pessoal, esse tipo de coisa tem que estar assim na cabeça de vocês, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes x à quarta, x à quinta. Só somos expoentes, pelo amor de Deus. X vezes x ao quadrado. X ao X cubo. ao cubo. X ao cubo. X vezes 2x. 2x ao quadrado. 2x ao 2x ao quadrado. quadrado. 2x ao quadrado. X vezes menos 1. Menos 1x. Menos 1x. 1 vezes x ao quadrado. X ao quadrado. X ao quadrado, ótimo. Mais 1x ao quadrado. 1 vezes 2x. 2x. 1 vezes menos 1. Menos 1. Menos 1. X ao cubo eu só tenho esse, vou repetir. 2x ao quadrado aqui e 1x ao quadrado aqui. Quanto x ao quadrado? 3x ao quadrado. Mais 3x ao quadrado. Menos 1x aqui, mais 2x aqui. Quantos x eu vou ficar? 1x. Mais 1x. E restou apenas o menos 1. Espera um pouco. Sim. Faça a última. Terminei?
Fala. X ao quadrado mais 10x mais 21? Vamos ver. A minha deu x ao quadrado mais 3x mais 7x mais 21. Então, mas daí você... Aí, Rafa, você tem 3x 10 mais e o 7x. 7x. Você soma. Ah, Tá? verdade. 10x. Então, vamos lá. X vezes x, x ao X ao quadrado. X quadrado. vezes 3, 3x. X3. 3x, quer dizer. 7 vezes x, 7x. 7x 7 vezes 3, mais 21. 21. X ao quadrado mais Mais 10x 10x mais 21. mais 21. O interessante desse exercício aqui é o conteúdo que nós vamos entrar agora. Vocês já vão entender. Pode apagar? Pode. Nós vamos entrar no conteúdo agora chamado produtos notáveis, tá? E dentro dos produtos notáveis, nós temos algo chamado quadrado da soma de dois termos, quadrado da diferença e produto da soma pela diferença. Então vamos lá. Vou pegar um exemplo algébrico para vocês entenderem, tá? No soma de dois termos. Eu vou pegar aqui ó, o primeiro exemplo. A mais B elevado ao quadrado, tá? Página 125. Vamos lá. Quadrado da soma de dois termos. Aqui, ó. Eu tenho um termo aqui e um termo aqui. Tem uma soma e eles estão elevados ao quadrado. Por isso que eu chamo de quadrado da soma de dois termos, tá? Porque são dois termos, tem uma adição e estão elevados ao quadrado. Se nós tivermos, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, nós não vamos escrever 3 vezes 3? Você não vai repetir a sua base pela quantidade de vezes do seu expoente? Não é isso que acontece? Tá. Nesse caso aqui, você pode repetir, você pode não, você vai repetir a sua base. Você vai ficar com A mais B vezes A mais B. E aí você tem o que aqui, ó? Dá uma olhada para isso e dá uma olhada para isso. Não é a mesma ideia? Você vai fazer um chuveiro o quê? Um chuveiro duplo aqui. Então vamos lá. A vezes A. A ao quadrado. A
vezes B mais AB. B vezes A mais BA. E B vezes B mais B ao quadrado. Beleza. Quero destacar esses dois malucos aqui, ó. Eles são a mesma coisa, só estão o quê? Virados. Então eu tenho AB aqui e AB aqui. Se eu resumir isso, eu vou ficar com A ao quadrado mais 2AB, que eu tenho um AB aqui e um AB aqui. 2AB mais B ao quadrado. Entenderam? Isso daqui é a mesma ideia disso. Tá? Isso é chamado quadrado da soma de dois termos. Vou colocar um exemplo numérico agora e vocês vão resolver para mim. Resolvam isso daí para mim. X mais 5 elevado ao quadrado. É dois termos. Ah, mas um é letra também. Não interessa. São dois termos. Tem uma soma e estão elevados ao quadrado. Faça ele aí, rapidinho. Se você quiser, você pode fazer no cantinho aí. Faça. Aí, o ideal é você fazer no caderno isso daqui. O ideal é você fazer no caderno. Ô, Luan, só de você olhar, ó. Só de você olhar, pessoal, para isso daqui, ó, A mais B vezes A mais B. Aqui você vai ter x mais 5 vezes x mais 5. Ó a nossa resposta, a cara dela. Você tem 1 elevado ao quadrado, você tem 2 e alguma coisa aqui, e você tem o outro elevado ao quadrado. Então, essas respostas que o Luan e que o Vitor deu, tá errado. Vitor, você não vai elevar esse ao quadrado e esse ao quadrado. Você está elevando isso ao quadrado e é diferente. Por isso que nós abrimos em x mais 5 vezes x mais 5. E aí nós temos x vezes x e x vezes mais 5. 5 vezes x e 5 vezes 5. Vamos lá, então. X vezes x, x ao quadrado. X vezes mais 5, mais 5x. 5 vezes x, mais 5x. 5 vezes 5, mais 25. Eu não entendi por que vocês estavam colocando ali x ao quadrado, sendo que o resultado é 25. O da Eloá tá certo. Não comentei o seu resultado, Eloá, porque de fato já tá certo. Tá? Agora, x ao quadrado mais 5x mais 5x, 10x, mais 25. Outro exemplo, para não errar agora.
Para não errar, vai. Daniel, você já pode concluir? Dá uma olhada para a sua resposta e dá uma olhada para essas respostas. 1, 2, 3. Está dando um trinômio. 1, 2, 3. Está dando um trinômio a resposta. Olha o seu está dando um binômio. Dá uma olhada aí, vê se não dá para ajeitar. Fica y elevado ao quadrado mais 8y mais 8y mais 64. Vamos lá, então. Vai ficar aqui, ó. Nós temos y mais 8 vezes y mais 8. Y vezes y ao quadrado. Y vezes 8 mais 8y. 8 vezes y mais 8y. Mais 8 vezes 8, 64. Y ao quadrado mais 16y mais 64. É isso mesmo. O segundo y aqui não é elevado ao quadrado, tá? Que é 8y mais 8y. Certo? Então, perceba que as respostas estão dando sempre um trinômio. Agora, olha para esse daqui, ó. Olha para isso. Olha para esse daqui. E olha para esse daqui. Esses dois aqui. O que vocês conseguem ver de relação aqui? Por exemplo, se você olhar para o primeiro, o que eles têm de igual ao primeiro? Por favor, abram os microfones que é mais rápido. Quem tiver microfone. O primeiro está elevado ao quadrado. Muito bem. No segundo, o que você vê de relação no segundo? Está acompanhado de uma letra só, que no caso é a mesma letra do início, né? Tá. E o terceiro? O que aconteceu com o terceiro? Se você pensar também, se você pensar nesses caras aqui, ó. Ele tá sem letra, né? Terminou em número 9. Mas no caso, esse último aqui, ó, ele é o quadrado de quem? Do 8. Do segundo, sim, do 8, no caso, do segundo que nós temos aqui, ó, tá vendo, ó? O 25, ele é o quadrado desse segundo. O 64 é o quadrado desse segundo, tá? Então, nós temos uma outra maneira para resolver isso, o quadrado da soma de dois termos, para resolver isso, sem abrir ela assim, ó. Ó, sem abrir ela, tá? Eu vou escrever aqui. Ó, vamos lá. Quadrado do primeiro duas vezes o primeiro
vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. E quadrado do segundo. Olha, professor, como assim? Presta atenção aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo, o x mais 5 elevado ao quadrado. X mais 5 elevado ao quadrado. Vamos responder isso nisso daqui que eu escrevi, ó. Primeira coisa, o que eu estou falando? Quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro, o x ou o 5? O X. O x. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é quadrado do primeiro. Quem que é o quadrado de x? X vezes X. X vezes x, que vai dar o quê? X ao quadrado, né? Quadrado. No caso aqui eu escrevi resumido, mas seria assim, o primeiro elevado ao quadrado. Tá, mas enfim, quadrado do primeiro. Quadrado do primeiro é quem? X vezes x é quem? X ao quadrado. Depois, no segundo, eu estou falando o quê? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro dá quanto? Duas vezes o primeiro dá quanto, pessoal? Pessoal, aqui, ó, o primeiro é o x, ó, o primeiro é o x. 2 vezes o primeiro dá quanto? 2 vezes o x dá quanto? X elevado ao quadrado. 2x ao quadrado. Esse é o primeiro, ó, x, ele é só o x. Eu estou falando 2 vezes ele. Quanto que é 2 vezes x? Duas vezes x. Quanto que é 2 vezes x? X ao quadrado, né? É x ao quadrado. Quando tá assim, esse 2 aqui, ele vem em cima da letra, né? Pessoal, por favor, presta atenção na pergunta. Quando eu falar quadrado, você está elevando a 2. Quando eu falar vezes 2, é vezes 2. De novo. Quadrado do primeiro. Quem que é o primeiro? X. Então, x elevado ao quadrado é o quê? X ao quadrado. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. A segunda situação. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Quem que é 2 vezes x? 2x. Então, mais 2x, porque eu estou fazendo 2 vezes o primeiro, agora vezes o segundo. Quem é o segundo? 5. Então, ó, 2 vezes o primeiro, que é x, vezes o segundo, que é 5. Quanto que é 2 vezes x vezes 5? 10x? 10x. Então, isso daqui eu já vou escrever como 10x. Porque eu estou fazendo 2 vezes o primeiro, que é x, 2x. Vezes o segundo, que é 5. 5 vezes 2x, 10x. E quadrado do segundo. Quem que é o segundo nosso? O 5. Quem que é 5 ao quadrado? 25 mais 25. Dá uma olhada nessa resposta aqui e dá uma olhada nessa resposta aqui.
x ao quadrado mais 10x mais 25. Nós já vamos ganhar esses dois tempos se nós falarmos corretamente e resolvermos corretamente. Agora, presta atenção. Nas falas, quadrado do primeiro. Dá uma olhada para esse cara aqui, ó. Não é 2? Você vai pensar esse 2 elevando o primeiro ao quadrado. Tá aqui, x ao quadrado. Ó, ele vai cair no primeiro. Caiu no primeiro. Depois, esse 2, ele vai multiplicar o x e vai multiplicar o 5. Tá? Então, na primeira situação, ele cai no primeiro. Caiu em cima do primeiro. Depois, ele multiplica o x e multiplica o 5. Vai dar 10x. E depois, ele cai em cima do 5, que vai dar 25. Dá uma olhada nessa daqui. Y mais 8 ao quadrado. Quadrado do primeiro, quanto que é quadrado do y aqui? Y ao quadrado. Tá aqui. Depois, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes o primeiro, ó. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes y, 2y. 2y vezes 8, 16y. 16y. Tá aqui. E depois, quadrado do segundo. 8 ao quadrado, 64. Entenderam? Então, vamos lá para mais um exemplo aqui. Vai. Mesma coisa. Não, se entrar a fração, continua fácil do mesmo jeito. Vai, façam esses dois aqui, rapidinho. Muito bem, lá. Ah, na segunda não está elevado, desculpa. Vamos colocar aqui, ó. Aí. Na primeira... Na primeira deu z ao quadrado mais 14z mais 49.
Isso, Daniel, é mais 14z, tá? É mais 14z, tá? Porque você faz esse vezes esse, não faz esse do meio não está elevado ao quadrado. Um 7 com F? Ah, tá bom, Vitor. Foi. A galinha botou em cima da cama. Ô, Nicolas, está correta a primeira. A segunda também está correta, tá? Também está correta. Só arruma uma coisa ali, Nicolas. O 3 ao quadrado, você escreve ele como 9 daí, tá? Escreve ele como 9. Porque é 3 ao quadrado. Então, vamos lá. Já viram que fica muito mais fácil fazer desse jeito aqui do que abrir ela daquele jeito ali. Então, vamos lá, ó. Quadrado do primeiro vai ficar z ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes z, z. Tranquilo, tranquilo, pessoal, é assim. Mas, professor, eu preciso sempre fazer desse jeito aqui? Não, você não precisa fazer desse jeito. Se você não conseguir fazer assim, você pode fazer assim, abrindo, tá? Não tem problema. Só tô dando essa ideia aqui porque acaba sendo mais rápido. Não vou falar mais fácil, que o fácil é relativo, né? Mas é mais rápido. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro agora. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes z, z. 2z vezes 7, 14z. E quadrado do segundo, mais 49. Já de baixo, quadrado do primeiro, 3 ao quadrado, 9. 2 vezes 3, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 3, 6. Vezes x, mais 6x. E quadrado do segundo, mais x ao quadrado. Beleza? Vamos mais um exemplo aí. Vai lá. Esse daí agora. Na dúvida, abra ele. Mas tentem fazer assim. Fala, Pedro.
Vamos lá. Já está saindo as respostas aí? Vamos lá, então. Pode fazer? Pode falar minha resposta? Pode. A minha deu 4x² mais 6, mais 6xy, mais 6xy, mais 9y². Tá, vamos ver então. Nenhuma das respostas estão corretas, mas também não estão totalmente erradas. Vocês não estão fora da situação, tá? Vamos lá, ó. Presta atenção. Vocês só estão esquecendo de um detalhezinho. Quadrado do primeiro. O quadrado do primeiro é 2x vezes 2x. Vai dar quanto isso? 4x², né? Então, alguns colocaram 2x aí, outros colocaram 4x². Então, o quadrado do primeiro é 4x². Depois, nós temos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes 3y vai dar mais 12, porque 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Agora, quadrado do segundo é 3y vezes 3y. Isso aqui vai dar o quê? 3 vezes 3, 9. Y vezes y². É onde vocês esqueceram do quadrado do segundo. Que o y também fica ao quadrado daí. Tá? Esqueceram desse detalhezinho. Mas fiquei feliz com as respostas. Então, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo. Sim, por isso que eu disse, fiquei feliz com as respostas. Mas eu arrumei depois. Tá, Eu tranquilo. vi que eu tinha que somar. Tá, então eu vou passar mais uma, enquanto vocês vão fazendo ela, eu faço a chamada, tá, Rafa? Professor, vocês postam essa aula de novo depois? Sim, eu tô postando, tô gravando e publicando lá no meu canal no YouTube, normal. Vamos fazendo aí enquanto eu faço a chamada. Ana Camila, Ana Lígia, Daniel e Eloá. Ana Camila, Daniel e Eloá estão aí. Ana Lígia também. Opa. Fernando, Giovana, Giovana J e João Pedro Andrade. Fernando, Giovana, Giovana, João Pedro Andrade, cadê? João Pedro Ferro, Jordana e Juliana. João Pedro Ferro, Jordana e Juliana. Beleza. Caio, Cauã, Laiane. Nenhum dos três, né? Caio, Cauã. Ele veio só depois. Lara, Laura e Lorena. Só a Lara. Luan, Maria e Murilo. Luan, Murilo. Maria não. Nayara, Nicolas e Pedro. Aqui. Beleza. Quando falar aqui ou responder por microfone, fala o nome, tá? Para mim saber.
Rafaele, Raíssa e Juan. Tiago e Vitor. Pode dar resposta? Pode dar a resposta. 7z ao quadrado mais 42za mais 3a ao quadrado? Vamos lá, então. Quadrado do primeiro. 7z vezes 7z vai dar 49z ao quadrado. Nicolas, esqueceu do z ao quadrado. Aí, duas vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 7z, 14z. 14z vezes 3a, 3 vezes 14, 42. Então, mais 42ZA. Mais 9a ao quadrado. E o outro, 3A ao quadrado, que é o quadrado do segundo, mais 9, mais 9A ao quadrado. Eu errei por causa que eu esqueci de multiplicar. Ô, Giovana, agora eu vi sua pergunta aí. Professor, você sabe quando vai sair a nota do primeiro trimestre? Isso aí tem que ver com a Andressa, tá, Giovana? Entra em contato com ela, beleza? Valeu, então. Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã. Fiquem com Deus. Valeu. Até amanhã. Tchau, tchau.